Romanos capítulo 13, versículo 7. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Portanto, este tema desenvolvido por Paulo, do versículo 1 até o versículo de número 7, foi muito importante porque estabeleceu parâmetros de comportamento da Igreja do Senhor Jesus com o Estado romano, no que diz respeito aos deveres dos irmãos para com as autoridades. Se houve problemas, foi do governo contra a Igreja, mas a Igreja de Cristo, historicamente, se comportou de conformidade com os ensinos do Novo Testamento, principalmente esta recomendação de Paulo nesta sua carta. Aliás, se fizermos um apanhado dos ensinos cristãos sobre este assunto, a Igreja do Senhor Jesus sempre se comportou com nota 1000, digamos assim. Portanto, dai a cada um. O escritor se reporta aos deveres financeiros dos seus leitores quanto às obrigações com o governo romano daquela época. Os servos de Cristo são cidadãos como qualquer outro que faz parte da sociedade organizada. Se qualquer cidadão tem o dever de pagar seus tributos ao Estado, da mesma forma, são os cristãos verdadeiros. E ainda mais com um diferencial, porque o servo de Cristo tem o dever de ser fiel em tudo na sua vida, tanto os seus deveres para com as autoridades constituídas, mas principalmente com Deus. E este é o ensino do nosso Deus para a Igreja de Cristo. Portanto, dai a cada um o que deveis. Existiu por parte dos governos a cobrança de taxas diversas sobre os cidadãos de cada país, nação ou império. E no caso da época em que Paulo escreveu esta sua carta, e no que diz respeito aos seus leitores, eles tinham que pagar uma carga tributária exorbitante, porque os irmãos viviam sob o domínio do Império Romano e não de um governo normal, como qualquer outro. O Império dominava sobre várias nações e, para sustentar as autoridades, explorava de forma exaustiva a população de um modo geral. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo,
Geralmente, os tributos eram cobrados pelas altas autoridades do Império Político de Roma, que eram arrecadações permanentes sobre propriedades privadas ou concessões do governo às autoridades menores, mas que também faziam parte do império. Estes tributos serviam para a manutenção da família real, bem como das altas autoridades e também das forças armadas ou do exército do Império Político de Roma, que naquela época dominava a todos. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Já os impostos eram cobrados pelas autoridades locais de cada país, estado ou município, assim como hoje existe em nosso país os tributos federais, que entram diretamente no cofre do governo federal, mas também existem os impostos estaduais e municipais, que os cidadãos têm que pagarem. Geralmente, estes impostos são cobrados por eventuais transações econômicas de menores valores comerciais. Além da participação dos tributos federais, os estados e municípios cobravam impostos locais dos seus cidadãos, como acontece nos dias de hoje também. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. O apóstolo dos gentios fecha esse tema com duas frases, efetivamente, que faziam parte do dia a dia dos seus leitores, a fim de que pensassem duas vezes antes de desobedecerem às autoridades ou negarem os tributos e os impostos. Tem um ditado que diz: quem tem poder é porque pode. Quem tem poder pode dar ordem e obedece quem tem juízo. Paulo mandou que os irmãos respeitassem as autoridades, temessem os magistrados, eles que aplicavam as leis. Finalmente, portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. É provável que nas reuniões da comunidade cristã na cidade de Roma se fizessem presentes alguma das autoridades ligadas diretamente ao governo central de Roma, ou os tribunos de menor autoridade. Nesta sua colocação, Paulo recomenda aos irmãos que se comportassem com educação e respeito diante de tais autoridades, como também, se algum dos irmãos fossem chamados à presença das autoridades do Império Político de Roma, que se apresentassem com temor e tremor, honrando quem era a autoridade superior, a fim de evitar que os dominadores do povo daquela época se levantassem contra os líderes do cristianismo, bem como contra a própria igreja do Senhor Jesus, que vinha enfrentando perseguições do Império Político de Roma.
Quero mais uma vez solicitar que você compartilhe este áudio e vamos juntos semear o glorioso Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele, somente Ele, que vive e que reina para todo sempre.